Amém, louvado seja Deus. Queremos agradecer ao nosso irmão José Carlos pela participação, por ler aqui o capítulo 4 de Romanos. Agora, nós vamos facultar a oportunidade ao nosso pastor evangelista Valdirã. Ele vai ler o capítulo 5 e fazer conforme Deus colocar no seu coração, em nome de Jesus. Meus irmãos, quero com a ajuda de Deus ler uma palavra com os irmãos aqui, o capítulo 5 de Romanos. Vamos todos ler as Sagradas Escrituras bem pausadamente para que possamos entendê-lo também, né? Para que a palavra de Deus ela tenha endereço aos corações. Diz a palavra do Senhor assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom, alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre todos. E não foi assim o dom como a ofensa, mas por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinaram em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos foram feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça da vida
eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glórias a Jesus. Queridos e amados ouvintes da palavra de Deus, todos nós, antes de conhecermos a fé, nós éramos prisioneiros do pecado, mas um dia, pela graça de Deus, pelo amor tão maravilhoso de Deus, enviou seu Filho amado para morrer, se entregando a si mesmo pelo meu e pelo seu pecado. Hoje estamos livres pelo poder da palavra de Deus e através do sacrifício de Cristo. Hoje nós temos acesso livre a esta graça. E essa graça nós podemos encontrá-la na palavra de Deus e na pessoa bendita de Jesus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. A incredulidade e a dureza, bendito seja Deus, a guerra espiritual, a luta, a peleja não mais nos domina, porque a paz de Deus, ela reina em nossos corações e você tem a liberdade de aceitá-lo como seu Salvador e dizer muito obrigado, Jesus, pelo sacrifício, pela vida eterna que o Senhor nos tem proporcionado, pela alegria de ser salvo. Bendito seja o nome do Senhor. O pecado entrou no mundo através de um homem, mas a salvação entrou também na terra através de um homem justo, através daquele que foi ferido, foi moído, dilacerado, maltratado, prenderam ele, mataram ele, crucificaram, mas ele ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos, dando brado de vitória e dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E nessa tarde a palavra de Deus chegou até você e você tem liberdade de adorar, de aceitar o Filho de Deus como seu Salvador pessoal. Deus vos abençoe, Deus vos ajude e muito obrigado pela atenção que você está tendo aí mesmo na sua casa, no seu lar. Estão ouvindo lá nos recantos estas palavras. Aceite a Cristo como seu Salvador para ter um direito de vida eterna em Cristo Jesus. Deus vos abençoe.